Mas aqui estamos nós para trazer então uma reflexão sobre a palavra de Deus. E o tema, o título da mensagem de hoje é esse que está estampado bem atrás de mim. Uma pergunta. O pessoal que está pelo canal do YouTube já viu antes mesmo de iniciar a transmissão, já estava lá. A pergunta é: sofrimento é falta de fé? Será que sofrer na nossa caminhada, na vida, é falta de fé? Sabe, irmãos, essa pergunta eu a fiz há muito tempo atrás. Na verdade, isso era uma mensagem que eu estava preparando para os jovens. Porque eu vinha observando algo acontecendo a partir das redes sociais que se refletia também na vida dos jovens. Depois, eu percebi que era uma oportunidade de trazer essa mensagem para toda a igreja, e eu guardei essa mensagem, e nos últimos dias eu vinha desenvolvendo novamente, então eu nunca preguei ela para os jovens. O que eu venho observando nas redes sociais é o seguinte, que está desaparecendo das redes sociais, você sabe que nas redes, obrigado por acender, está desaparecendo das redes sociais a numeração, vamos dizer assim, a contagem, a métrica do descurtir as coisas. Os jovens, cada vez mais, e aí você vai fazer uma análise antropológica, sociológica, psicológica, para entender profundamente isso. Mas os jovens, os adolescentes, cada vez mais, eles estão tendo dificuldades de lidar com respostas ou críticas negativas. E você sabe que você recebeu muitas críticas negativas ao longo da tua vida, e que elas te fizeram crescer, melhorar. Só que hoje as pessoas estão com muita dificuldade de lidar com isso. Então, por exemplo, um canal pela qual está sendo transmitido esse culto, o YouTube, conhecido, se não por todos aqui, não é? O YouTube, ele tirou da métrica o número de descurtidas. Ele agora só apresenta número de curtidas, mas descurtidas não tem mais número, porque isso de algum modo fazia mal às pessoas, os donos dos canais. E a gente ficou até feliz, porque no culto da PIB, todos os cultos da PIB, tinha uma pessoa que descurtiu o nosso culto. Até hoje a gente não sabe quem é essa pessoa. De que profundeza ela veio. Mas era uma só. Tinha várias curtidas e um descurtia. Agora a gente não vê mais, porque não mostra. Mas em suma, gente, o que isso me chama a atenção é como as pessoas estão tendo dificuldade de lidar com a resposta negativa dos seus atos. Porque a gente continua produzindo coisa ruim também. O ser humano, ele precisa melhorar e muito na caminhada. O cristão, ele tem uma fonte de referência do que é perfeito. E o não cristão nem tem essa referência. Então, pessoas erram. E aí, quando o assunto é sofrimento, muitas vezes as pessoas estão indo numa caminhada, num estilo de vida, que finge como se o sofrimento não existisse. Porque não sabe lidar com uma resposta negativa, não sabe ouvir um não. E isso me assusta. Não é de hoje que existe uma denominação evangélica que tem por base um pregador aí de alguns anos atrás, e aí quem conhece, quem conhece, eu só vou dizer o nome do livro aqui, você vai saber o nome do autor, se você souber, entendedores entenderão. O livro chamado Autoridade do Crente. Esse livro diz que se você sofre, se você adoece, é falta de fé. É porque você não está tendo autoridade. E eu vi, gente, lá no interior de Pernambuco, na igreja que eu me converti, eu vi pessoas que saíram da nossa igreja e foram para essa igreja que prega essa autoridade do crente, que crente não pode sofrer, não pode adoecer. Eu vi pessoas pagando meninos de rua para comprar remédio da gripe na farmácia, porque eles não podiam ser vistos dentro de uma farmácia. O que é que está acontecendo, gente? Eles estão mentindo, estão enganando, submetendo-se a um tipo de teologia errada, porque sofrimento existe sim. A gente vai ouvir sim não de Deus, vai ouvir não de Deus. A gente vai ouvir não de uma sociedade. Sofrimento existe, mas é preciso pensar que sofrimento é esse. É isso que eu quero refletir com os irmãos nessa manhã. Sofrimento não é falta de fé. Inclusive, quem tem fé sofre. E você vai saber hoje que tipo de sofrimento é esse. Antes do texto base da nossa reflexão,
eu queria que você abrisse Mateus, capítulo 5, versículos 11 e 12. Uma das bem-aventuranças aí, palavras de Jesus. Abra aí sua Bíblia, Mateus 5, 11 e 12. Olha o que diz a palavra de Deus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Palavras de Jesus aqui, meus irmãos, dizendo que é bem-aventurado, é um abençoado, aquelas pessoas que sofrem perseguição, aquelas pessoas que de alguma maneira nessa vida, por ser cristãos, sofrem, e dessa forma devem se alegrar, porque o que você está vivendo, se você sofre por ser cristão, não é nenhuma novidade, os profetas já passaram por isso. Então se alegre. Isso não é masoquismo gospel, isso é entender qual é o sofrimento que nós estamos vivendo, é preciso entendê-lo. Então, vamos em definitivo, abra a sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 4, a partir do versículo 12, e mantenha a sua Bíblia aberta aí. 1 Pedro capítulo 4, a partir do versículo 12. Entender então o que a palavra de Deus vai nos trazer sobre sofrimento. Então está escrito: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que vos sois coparticipante dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis, exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós, como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outro. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Que o nosso bom Deus aplique a sua palavra em nossos corações, em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, é preciso, observando nesse texto, fazer a separação de pelo menos duas situações que na vida vamos encontrar, vamos nos deparar com o sofrimento. O sofrimento existe sim. A vida muitas vezes vai nos pregar peças, mas é preciso separar bem. Hoje, para você, um cristão, o que é sofrer por causa de Cristo e o que é sofrer consequências das suas escolhas. Não adianta viver como se não existisse sofrimento. Não adianta viver pensando e preocupado se você apresentar a sua vida a uma outra pessoa e tiver dentro dela, da sua história, lutas, ela vai te reprovar porque acha que você não tem fé? Não, irmãos. Nós somos convidados a ser nada mais, nada menos que imitadores de Jesus. E eu pergunto, quem foi que disse que a vida de Jesus foi só coisa boa? Que o fato de Jesus ser filho do dono do ouro e da prata fazia com que Jesus tivesse sempre do bom e do melhor? Jesus disse que o filho do homem não tinha nem onde reclinar a cabeça. Os discípulos, os apóstolos que seguiam Jesus se alimentavam de doações, ou de fruto da própria pescaria. Quem foi que disse que o Senhor Jesus, quando na vitória dele, essa vitória ia ter sabor de mel? Isso não está na Bíblia.
Jesus também sofreu, e o mais curioso é o que nós temos registrado na palavra de Deus, que os sofrimentos, as perseguições que Jesus passou, era proporcionalmente ao tempo dedicado a curas, a milagres, a ajudar vidas. Ou seja, quanto mais Jesus fazia pelos outros, mais ele sofria, ao ponto de que ele foi entregue, que ele foi crucificado, foi morto e ressuscitou, glorificado. Pois é, irmão, ser imitador de Jesus inclui sofrimentos no pacote. Aqui nesse texto que nós lemos, os versículos 12 e versículo 13, Jesus inspirou, o nosso Deus inspirou o apóstolo Pedro a escrever sobre um tal de um fogo, que também atinge os fiéis, os crentes. E aqui, gente, não é um fogo pentecostal não, aqui é um fogo provador. Aqui é o fogo que prova o fogo, que separa o metal. O fogo que também tinha uma analogia muito profunda aqueles dias sobre sacrifício, onde era queimado o sacrifício a Deus. Esse fogo, ele fala que esse fogo, ele está provando os crentes. E ele disse, Pedro disse aqui, não se assustem se estiver acontecendo no meio de vós. Porque esse sofrimento, esse fogo, é o sofrimento por coparticipação dos sofrimentos de Cristo. Esse é o primeiro sofrimento que esse texto nos traz, sofrer por Cristo Jesus. Então, o nosso coração, a nossa avaliação, diante dos nãos que recebemos nesse mundo, diante das perseguições, das provações que recebemos nesse mundo, deve partir, em primeiro lugar, dessa pergunta: esse meu não, esse meu dislike na minha vida, é um sofrimento por causa de Cristo? Será que é por causa de Cristo? Ou é por minha causa? Ou por causas humanas, outras? Será que eu estou sofrendo por causa de Jesus Cristo? Lá em Marcos, capítulo 8, versículos 34 e 35, diz o seguinte: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem quiser perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Tomar a sua cruz. Gente, a cruz tem um significado muito claro para a gente. Foi onde Jesus Cristo foi crucificado. Mas o que Jesus está dizendo aqui, não era que as pessoas deveriam ser crucificadas, mas deveriam tomar a cruz, ou seja, o carregar da cruz, a responsabilidade da cruz. Interessante aqui, que quando Jesus disse isso, ele ainda não tinha sido crucificado. Então tente transportar a sua mentalidade de hoje, para a mentalidade do povo que ouviu isso naqueles dias, cuja cruz era o símbolo de uma paga, de uma vida ruim aqui na terra. A cruz era a pior das consequências dos criminosos, dos assassinos. Eles eram crucificados, era a pena de morte dos tempos de Jesus. E Jesus chega para os seus seguidores e diz: olha, se você quer vir após mim, você tem que se negar, e você tem que tomar essa tal cruz. Gente, isso deve ter sido um absurdo de ouvir naqueles dias. Mas é claro que os ensinamentos de Jesus, eles não são chocantes por si só. Chocar só pelo ato de chocar. Não. Os ensinamentos de Jesus, eles são completos. E esse ensinamento se completa no ato do próprio Cristo Jesus na cruz. E você já sabe disso. Você já tem a informação completa. O que foi que aconteceu na cruz. Mas tem um detalhe, irmãos. Quando Jesus disse que para ser seguidor dele você tem que carregar a sua cruz, lembre-se de uma coisa: a cruz que Jesus carregou não trazia nela nenhum problema pessoal de Jesus. Os pecados não eram de Jesus. Jesus não pecou. Não eram os problemas de Jesus. Então, de uma vez por todas, pare como cristão, como crente, usando o seu evangeliquez, de dizer: ah, pastor, meu emprego é minha cruz. Não é não, meu irmão. A cruz que você tem que carregar é o outro. Ah, pastor, meu marido é minha cruz. Não é não, meu irmão. Minha irmã, seu marido pode ser um grande problema, mas sua cruz não é não. Porque a cruz de Jesus não era problemas pessoais. Ah, minha esposa é minha cruz. Não é não.
seus filhos, seu trabalho, suas preocupações. Nada disso. É a cruz que Jesus fala aqui. A cruz que Jesus carregou era exatamente o outro. Eram os problemas do outro, eram os nossos pecados, era a paga de toda a vida pecaminosa que nós carregamos. Foi isso que Jesus carregou na cruz, foi o outro. Então pare com esse sentimento egoísta sobre a cruz de Jesus. Sua cruz, meu irmão, é a vida do outro. E aí Jesus ainda completa, porque aquele que quiser salvar a sua própria vida, vai perder. Mas aquele que der a sua vida, ou seja, perder a sua vida, eu acho essa expressão ótima, perder, em favor do Evangelho, ou em favor do próprio Jesus, vai salvar a sua vida. A gente não gosta de lidar com expressões assim, perder, né? Tem gente que não quer ouvir isso dentro de uma igreja, só vai para uma igreja que fala sobre ganhar. Pois é, a PIB Fortaleza é uma igreja que também fala sobre perder, porque Jesus falou sobre isso. E você não tem que perder só coisas da tua vida, você tem que perder a tua vida por Jesus. Aquele que perder a sua vida por Jesus, esse sim vai salvá-la. Isso é a caminhada da cruz de Jesus, foi o que ele fez. Depois de ter carregado a cruz, ele perdeu a sua vida, por amor a nós. Ele já estava ensinando tudo a nós. Então esse é o primeiro sofrimento, sofrer por causa de Cristo Jesus, sofrer por ser imitador de Jesus. Mas a gente precisa falar sobre outro sofrimento que esse texto traz, versículos 14 a versículo 16, ao versículo 16, nós temos aí o sofrimento por motivos humanos, e a gente tem que ter muito cuidado com isso. O texto vai falar que se aqueles que são cristãos, aqueles que são de Deus, não sofra por mentir, por roubar, por enganar seu irmão, por maltratar, fazer um mal a outras pessoas. Não sofra por causa disso, porque se sofrer por causa disso, não coloque a culpa nem em Deus e nem em Satanás, é por causa das suas escolhas. Os motivos humanos que ele traz aqui. E gente, eu sei que a vida não é fácil, tem uns seres humaninhos aí que são difíceis. Tem pessoas que com certeza você diria, pastor, eu aceito, eu consigo lidar com fulano de tal na igreja, mas pelo amor de Deus, numa viagem, não me coloque sentado do lado dele, não. Pastor, eu sei lidar, eu sei tolerar a pessoa dentro da igreja, mas no acampamento, 3 dias, 4 dias no mesmo quarto, pastor, muda meu quarto. Gente, a nossa fé, ela é muito mais profunda do que isso. Ela vai além. Sofrer por motivos humanos, esse não é um sofrimento digno. Mas se você olhar, eu sei que você não tem isso, mas se você tivesse uma agenda do sofrimento, e você fosse olhar com esse entendimento e com sinceridade, você ia começar a perceber que boa parte dos seus sofrimentos são motivos humanos. Quem hoje sofre por Cristo Jesus? Quem hoje está sofrendo por amor a Cristo? É uma pergunta, e não é para você responder, é para você refletir. Lá em Mateus, capítulo 5, versículo 44, palavras de Jesus, ele disse, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Gente, Jesus Cristo já deu a receita aqui. Você não tem apenas que tolerar aquela pessoa, você não tem que pedir para o pastor trocar de quarto, ou não deixar você viajar sentado do lado dela, porque você simplesmente tolera ela na igreja. Não, meu amigo. Você tem que amar o teu inimigo, e amar inclui em atitude, inclui em demonstração, amar inclui em oração, amar. O máximo que a gente consegue fazer é tolerar, e Jesus não fala isso. Tolerem os seus inimigos. Gente, eu sei que muitos de vocês gostariam de ouvir isso, de Jesus, mas não é isso que ele pede não, ele pede para você amar. E mais, Jesus diz para você orar pelos que te perseguem. A oração de Jesus, você já sabe, meu irmão. Se ele acabou de dizer que você tem que amar, você já entende o que é que tem que ter no conteúdo dessa oração, não é? Não é aquela oração, Senhor, que aquele carro desgovernado, acerte meu irmão. Isso é uma maldição.
A oração de quem ama é a oração de quem quer salvo, de quem quer a pessoa vivendo bem, é a oração de quem você deseja o melhor que você quer para você, para a sua vida, para a sua família, para a vida do teu irmão, que te persegue, que te faz sofrer. É isso que Jesus pede. Paulo, inspirado por Deus, ele também escreveu aos Romanos, lá no capítulo 12, versículo 14, o seguinte: ele faz eco em tudo isso que Jesus disse. Ele diz, Romanos 12, 14, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Aquele tipo de oração que eu acabei de falar, Paulo já traz aqui uma resposta para isso. Abençoai, você sabe o que é abençoar? Você sabe quantas pessoas que já passaram por essa doença miserável, chegaram aqui num culto de gratidão e disseram: eu fui abençoado por um PG, fui abençoado por um irmão, fui abençoado pela igreja, fui abençoado. Você sabe o significado dessa palavra, ser abençoado? E é isso que Paulo pede aos que perseguem. Ele diz: olha, se tem gente perseguindo vocês, abençoe. Não é papel seu amaldiçoar, papel seu é abençoar. Não é papel seu julgar. Ah, essa pessoa nem crente é. Não, não é papel seu. Seu papel é abençoar. Ainda, escrevendo aos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 15, olha o que ele disse: evitai que alguém retribua a outro com mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Meus irmãos, assim como Jesus disse, assim como Pedro disse, assim como Paulo traz aqui também aos Tessalonicenses, a gente não tem que retribuir o mal pelo mal. Eu sei que está lá dentro, sabe, está na carne, isso faz parte do ser humano, o animal ser humano, o agir por instinto. Pisou no meu pé, eu vou pisar no teu. E eu sei que tem gente que é brava, que se pisar no pé, vai pisar na cabeça do outro. Tem gente assim. Pois é, meus irmãos, isso é o que faz o sofrimento por causas humanas durar tanto, persistir tanto na humanidade e nas nossas vidas, porque as pessoas pagam o mal com o mal. Esse senso de justiça, essa necessidade nossa de se fazer justificado, de operar a justiça com as próprias mãos, o ser humano tem uma necessidade disso. Aí a gente lê a Bíblia e diz que a justiça vem do Senhor. Opa, não são as minhas mãos. A gente lê na palavra de Deus, inclusive no texto base dessa reflexão, que o julgamento vem de Deus, é Ele quem vai fazer do jeito dele. Então não cabe a você. Se tem inimigo, se tem gente te perseguindo, se tem gente querendo ver o teu fim, você tem que orar por essa pessoa, você tem que amar essa pessoa, você tem que interceder por essa pessoa. Será que isso não é uma quebra de paradigma, meu irmão, na tua vida? Não importa quantos anos de evangelho você tem, mas precisamos ouvir o que a palavra de Deus tem a falar. Caminhando para o final, nós temos uma conversa ainda sobre julgamento. Depois de falar sobre esses dois tipos de sofrimento, sofrer pelo evangelho, sofrer por causas humanas, Pedro traz aqui o julgamento. E o que esse assunto tem a ver com sofrimento? É interessante que Pedro traz aqui, e ele deixa bem claro que o julgamento vem primeiro a nós, primeiro ao povo de Deus. Isso pode parecer, soar um pouco estranho aos nossos ouvidos, porque simplesmente ser os primeiros a serem julgados parece algo ruim, algo pesado, mas isso é honra, gente. Aqueles que passaram primeiro pelo sofrimento, pelo julgamento, melhor dizendo, serão aqueles que serão libertos do sofrimento que virá depois, porque vamos para o céu. Jesus está voltando, o Emanuel, Deus conosco, vai voltar, e quando Ele voltar, nós seremos os primeiros julgados. Mas será que você está pronto para isso? Sabe, uma coisa interessante que eu aprendi, trabalhando em casa de recuperação, usuários de drogas, é que depois de um tempo, observando o comportamento deles, a gente sabe que um usuário de droga, quando ele vem para uma recuperação, a partir do momento que ele pisa na casa de recuperação, ele não está curado 100%. Ele precisa ser desintoxicado da droga. E muitas vezes, na maioria, ele precisa ser desintoxicado de um monte de outras coisas, da mentira,
do roubo. E às vezes eles trazem isso para dentro da casa de recuperação. Tinha gente que roubava lá dentro. Aí você pensa, meu Deus, o que é que um cara rouba dentro de uma casa de recuperação? Eles roubavam calçado. Quando eles já ganhavam deles, eles iam lá no depósito e roubavam, para ter mais. Eles roubavam o refrigerante da cozinha, gente, era deles mesmo. Mas eles roubavam, porque era uma prática que estava neles. Mas sabe, foi uma coisa que eu aprendi observando interessante? É que muitas vezes, um cara que a gente chamava de aluno, lá dentro da casa de recuperação, ele flagrava um colega dele fazendo alguma coisa errada. E ele não contava para a liderança. Ele não contava para a gente. Ele guardava essa informação. Simplesmente guardava. Aí, se esse cara que guardou essa informação do amigo que fez uma coisa errada, fosse pego em flagrante, aí ele já tinha ali algo para mostrar. Aí ele dizia, mas rapaz, por que tu está fazendo isso? Por que você roubou refrigerante, por exemplo? Aí ele disse, mas pastor, o senhor está me julgando por roubar refrigerante, e o fulano que fez isso aqui? Aí ele apresenta. Eu apelidei esse tipo de prática de escudo humano, na Cristolândia. Era uma forma do cara, ao invés de ser baleado, pegar o colega dele e botar na frente, receba a bala. E aí o nosso jeito de lidar com isso, é que a gente, ao saber dessa informação, a gente disciplinava o que fez, e teve o seu erro escondido, e o que fez, errou, e ainda escondeu a notícia do erro do outro, era disciplinado 2 vezes, dobrado, para aprender. Era o jeito que a gente fazia. Irmãos, a gente também faz isso, olha. A gente faz isso com Deus. Você não está numa casa de recuperação. Você está num processo de santificação. Mas quer saber? Às vezes, Deus chega para você e cobra de você. Meu filho, por que você está fazendo isso? Aí você diz, mas Senhor, eu estou fazendo isso? Errado, eu sei. Mas olha a política do meu país. Escudo humano. Senhor Deus, eu sei que a minha vida não é coerente, mas tem um bocado de irmão lá na igreja, olha a vida dele, Senhor. Escudo humano. Senhor, eu sei que a minha vida não é tão agradável ao Senhor, mas também, Senhor, essa esposa aí, né? Escudo humano. Ou esse marido. Senhor, está vendo meus filhos? É por causa deles que eu erro tanto. Escudo humano. Gente, com Deus tem isso não. Nós seremos os primeiros a ser julgados. Não tem como colocar ninguém na sua frente. Na fila do julgamento de Jesus, você vai ser o primeiro. Ninguém gosta de ficar numa fila esperando. Seja para fazer um teste de Covid, que quase todo mundo teve que pegar fila para pagar, fazer um teste. Seja onde for, ninguém gosta de ficar esperando numa fila. Pois é, meu irmão, vai ter uma fila que você vai estar em primeiro, é o julgamento de Jesus. E não tem como colocar ninguém na sua frente, nenhum motivo. Para com isso. Para de fazer escudo humano. Responda você mesmo pelos seus atos, diante de Deus. Lá em Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 34, eu já quero chamar a banda para assumir aqui o seu lugar. Mateus 25, 31 a 34, diz a palavra de Deus. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ser os primeiros a passar pelo julgamento, são os primeiros a entrar no reino de Deus. Isso não deve nos assustar, irmãos. Jesus está voltando, Jesus está vindo aí. A vida que vivemos, como o mundo se apresenta, são sinais do retorno do Messias, de Jesus Cristo. O retorno do Messias inclui tempo de dor, de sofrimento, e tempo de salvação e eternidade. E viver uma vida eterna, sem dor e sem sofrimento. Mas se aqui ainda hoje, na nossa vida,
existe sofrimento, existe sim. Não adianta fingir que não existe, dizer que está tudo bem sem estar. Sofrimento existe, mas se você é cristão, você precisa fazer uma avaliação. Que sofrimento você está vivendo? Você está sofrendo por amor a Cristo? Você está sofrendo por causa de Jesus? Você está sofrendo porque é imitador de Jesus? Você está sofrendo porque você sim tomou a cruz e seguiu Jesus? Você está sofrendo porque você perdeu a sua vida por amor a Ele? Esse sofrimento, irmão, vale a pena, ó. Se alegre. Agora, se você está sofrendo por causas humanas, é preciso refletir, é preciso parar para pensar e mudar hábitos, mudar nossa vida. Ame os seus inimigos, ore por ele, abençoe a vida deles, os que te perseguem. Quebra esse ciclo do mal pelo mal, quebra isso já na tua vida. Viva como Jesus. Esse sim amou os inimigos, esse perdoou os inimigos, esse amou e foi até a cruz pelos amigos e inimigos. Acontece que hoje, se você é amigo de Deus, é amigo de Jesus e foi salvo, você precisa ter bem claro na sua mente o que é sua cruz, o que é segui-lo e que tipo de sofrimento é esse. Sofrimento não é falta de fé. Pessoas de fé sofrem, mas sofrem por causa de Jesus. Baixe sua cabeça, vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós queremos, Senhor Deus, te adorar, engrandecer, exaltar teu santo nome, Senhor Deus. Diante da tua palavra, ó Pai, nós somos tão pequenos. Há tanto que mudar, a começar em mim, Senhor Deus. Ó Deus amado, tira, Senhor Deus, cai por terra qualquer pensamento humano aqui, Senhor Deus, mas o que permanecer é a tua palavra. Que ela sim, Senhor Deus, encontre morada em nossas vidas. Que ela sim, Deus, regere transformação em nós. Oh Deus, a gente quer repetir os atos, as atitudes humanas. A gente só quer ser humano, Deus. Mas o Senhor nos chamou, não foi para ser humanos, mas foi para imitar o teu Filho Jesus. Foi para ser santo que tu nos chamou, Senhor Deus. Então, ó Pai, nesse processo de santificação aqui do teu povo, da tua igreja, onde ela estiver reunida, pelo YouTube, ó Pai, também, ó Deus amado, que haja o teu julgamento em nossos corações, que a gente possa claramente perceber que tipo de sofrimento nós estamos vivendo, se é um sofrimento que vale a pena, sofrer por amor ao teu evangelho, ao teu Filho Jesus, ou se nós mesmos, de forma humana, estamos produzindo sofrimento, e não apenas em nós, mas nos outros, ó Pai. Em nome de Jesus, cura a tua igreja, cura o teu povo, Senhor Deus, feridas na alma, ó Pai, feridas espirituais, Senhor Deus, que muitas vezes nos levam, ó Pai, a ferir outras pessoas. Nessa hora, Senhor Deus, faz nascer de novo novas vidas transformadas, e que vidas essas que tomem legitimamente a tua cruz, ó Senhor, que perdem exatamente a própria vida por amor a ti, Senhor Deus, e que amam os inimigos, e que oram pelos inimigos, e que abençoam os que perseguem, ó Pai. Faz isso, faz essa obra na tua igreja, Deus, em nome de Jesus Cristo, amém.